Oi, pessoal. Vou fazer aqui uma aulinha rápida sobre view de dados e acabei não arrumando a câmera, tá? Porque eu tô fazendo meio na correria essa aula para deixar pronta para vocês já, para estudarem aí essa semana. Esse conteúdo que é bem tranquilo, tá? Principalmente em relação ao conteúdo anterior. Ele é bem mais tranquilo do que as navegações e tudo mais. Então, acho que vai ser bem de boa para vocês verem isso aqui. Bom, view de dados, né? O Flutter disponibiliza uma série de widgets específicas para apresentação e organização de dados na tela. Estilo tabela, grid, lista são alguns dos exemplos. Esses são os principais até, né? A table, né, é uma forma de view muito semelhante à table do HTML, né? Para quem aí já programou web ou já viu um pouquinho de programação web básica, assim, né? Não precisa nada muito avançado. Tem aí o HTML, né? E nela devemos definir as linhas e as colunas. A quantidade de colunas deve ser iguais em todas as linhas, né, para manter a consistência da tabela. Então, para quem já viu web, né, é bem parecido aqui a estrutura do table. Aqui tem um códigozinho, né, simples só para ver como que funciona aqui o table. Aqui é dentro do, só deixando bem claro, né, isso aqui, esse parâmetro do body aqui é dentro do scaffold widget, né, que é o widget básico que a gente usa lá dentro do return e tudo mais. Lá tem o body, né? Então, dentro do body dá para implementar esse código aí para quem quiser colocar no fazer aí na mão para ver na própria máquina, né? Tem aqui o widget column, né, para organizar certinho os widgets em colunas. Daí temos um container aqui que define o tamanho do aí da tabela, o tamanho de 100 de altura. E temos a tabela de fato, que daí vamos ter. Nós vamos definir a borda, né? Nós podemos mudar tipo, o tamanho das. Tipo, a grossura, podemos falar assim, da borda da tabela, né? Com esse table border. Daí a gente pode mudar a grossura para cada ponto da tabela. Podemos pegar do top, bottom, left, right, mudar a grossura de cada ponto, né? Dá para mudar especificadamente de um ponto só, né? E a gente padronizou para ficar uma tabela com todos os lados tendo a mesma grossura, né? Mas se por algum motivo a tua aplicação precisar de modificações, você pode mudar cada um dos lados, tá? Cada uma das bordas, com esse widget border side. E daí nós temos os filhos, né, aqui da tabela. Os filhos daí vão ser as linhas da tabela no geral, né? Daí usa esse widget table row para definir uma linha da tabela. Aqui no slide só pega a linha aqui que vai do 1 ao 3, né? Mas se quiser implementar a linha do 4 ao 6, é basicamente copiar esse table row aqui e colar embaixo aqui e mudar daí só os valores, né? Para 4, 5, 6, mas daí aqui o filho principal aqui da tabela é o table row, né, que é a linha da tabela, e aqui dentro define os elementos que estão dentro da tua linha. E, né, como foi mencionado anteriormente, né, aqui nós temos, por exemplo, na nossa tabela, três elementos aqui nessa linha que vão formar essas três colunas. Então, os elementos abaixo tem que seguir o mesmo padrão de três colunas, né? Ou seja, a tabela tem que ter consistência aí no número de colunas, né? Para fazer sentido. Aqui é outro exemplo de tabela, né? O data table. Outra forma de tabular a exibição de dados. Nessa estrutura é definida uma quantidade de colunas por meio de cabeçalho, através da propriedade data column. Para cada linha adicionamos um data row e o valor de cada coluna é definido por data cell. E uma observação é que esse é um widget computacionalmente custoso e devido ao processo de implementação do layout. Então é bom evitar usar ele quando tem muitos dados, né, para tu exibir e tudo mais. Aqui é um exemplo simples aqui também, né, de código de implementação do data table, que tem um column também com um containerzinho que nem anteriormente, e em vez de usar o table, usa data table. Daí aqui tem alguns atributos, né, padrões que tem que ter, sort column index e as colunas. Daí tu define aqui as colunas pelo data column. No caso aqui a gente só tem duas colunas, que é a coluna primeiro nome e a segundo nome.
E daí nós temos as linhas, né? Que aqui a gente define por parâmetro já as colunas e as linhas, não é que nem a table aqui, que é, por baixo dos panos ele está fazendo esse controle também, só que aqui é um pouco mais explícito, né? Daí aqui tem as linhas, aí no caso aqui a gente tem aqui mostrando, aqui nós temos três linhas, mas aqui só está sendo apresentado da Leia, do Luke, não, aqui tem a do Han também, eu só não tinha visto porque aqui ficou meio deslocado. Eu achei que a outra linha tinha sido comida aqui na apresentação do código, mas não, tá aqui as três linhas. E aqui tem a célula que é o que armazena a informação da linha, né? Como a gente vê aqui em cima. Daí a informação da coluna, desculpa. Daí essa da coluna aqui da Leia tem essa informação e daí tem na outra coluna tem essa informação da Organa, né? Que é o primeiro nome e o último nome, né? Basicamente o sobrenome. Daí aqui daí aqui tem outra linha. Aqui tem a coluna aqui que tem o nome Luke. E a segunda coluna com o nome Skywalker e a mesma coisa pro Han Solo aqui. Daí os campos são clicáveis, né, utilizando a propriedade onTap, que tu pode colocar aqui no datacell, colocar além do text, colocar um onTap aqui dentro dos parâmetros do datacell. Ou tu pode usar também na linha daí a propriedade select e onSelect changed. Daí no caso é dentro do data row dá para tu passar esse parâmetro de onSelect changed. E aqui tem o grid view, né? Para quem trabalha aí com programação web, às vezes já ouviu falar em utilizar padrão de grid para exibição de informações. O IDIT é uma grade bidimensional, possui ao menos três construtores com funcionalidades diferentes. O Grid View Count trabalha com um número fixo de elementos, ou seja, tiles, no eixo horizontal. Os demais vão preenchendo as linhas abaixo, respeitando a quantidade de colunas. O Grid View Extent produz layout com tiles que tem extensão máxima no eixo horizontal. E o Grid View Builder, caso exista um número infinito de tiles a serem apresentados. Aqui a gente está usando o Grid View Count, e aqui a gente está botando o Cross Axis Count, né? Ou seja, vai ser o máximo ali de informações que vai ser exibida aqui no eixo. No caso aqui a gente definiu 6, então se tu olhar aqui na imagem, só tem as logos do Flutter que estão sendo exibidas aqui nos tiles. São só 6 por linha aqui. Daí na de baixo, já que é um número, já que aqui não fechou, faltou uma logo para fechar aqui certinho, mas daí fica 6 aqui em cima, 5 aqui embaixo. Daí totalizando 11, né? Daí aqui tem outros parâmetros, tem como tu mudar o Child Aspect Ratio, tem como tu mudar o espaçamento no eixo principal e no eixo adjacente aqui, né? No main e no cross. E dá para tu botar a direção, né? De rolagem, né? Daí tu bota pelo o eixo definido daí que não está, no caso está na vertical, mas pode mudar para a horizontal. Que com o uso do grid view, né, no geral, esses widgets de views, a gente consegue fazer rolagens na tela, né? Porque se tu tentar colocar muitas informações com o row e com o column, você vai perceber que em algum momento, tipo, a tua tela não vai comportar aquela quantidade de informações e vai dar aquele errinho que aparece tipo uma faixa, aquelas faixas preta e amarela de warning, assim, né? De zonas perigosas, né? Ele bota isso aí para mostrar que, tipo, ó, isso aqui tá passando do tamanho total da tua tela e não dá para exibir essa informação, porque o column e o row e esses widgets mais simples de layout, eles não são programados, né, por padrão para ter essa funcionalidade de rolagem. Aí geralmente se utiliza esses widgets de views quando você quer definir essas rolagens, né, na tela para apresentar informações. São mais interessantes utilizar esses widgets que são feitos para isso, né? Principalmente o list view, que é o mais utilizado assim no geral. Mas aqui nós temos aqui o uso do grid view, né? E aqui tem os grid tiles, né, que é basicamente um monte de logo do Flutter.
Aqui tem o list view e list tile, né? Que nem tinha o grid view e o grid tile. O list view é provavelmente a view mais comum em aplicativos móveis, né? Como eu citei anteriormente. E funciona por linhas, onde cada novo filho, né? Ou seja, o list tile é inserido em uma nova linha. E também funciona com scroll direction, além de ser possível alterar a propriedade de physics para ajustar a maneira que a list view manipula a rolagem. E possui outros construtores como Builder, Separated e Custom. Que é um exemplo bem simples, né, de list view. Tu faz aqui o list view e bota um monte de list tile aqui como filhos para testar. Por exemplo, aqui, né, aqui já tem um pouco de rolamento aqui na tela, porque ele conseguiu imprimir a pedacinho do 15 ainda, porque esse meu emulador é grande, mas dependendo do tamanho da tela do teu emulador não vai imprimir nem isso, mas daí tu pode fazer a rolagem para baixo, né, e pegar todos esses ícones que estão sendo impressos. Então é bem com o list view isso é possível. Se tu fizesse com o column, por exemplo, ele iria dar um warningzinho aqui e não ia estar aparecendo, tá ligado? Tá dando erro, porque o column por padrão não é feito para fazer isso, né? O list view é pensado nessa questão de poder ter as rolagens e tudo mais. Mas enfim, aqui tem uns ícones sendo impressos e tá aí. E também tem o page view, que é um list view que suporta a paginação. E é uma boa opção se tiver muitos itens que queira assegurar que sejam exibidos com um bom desempenho, além de separar por grupos. E precisa ser um stateful widget para funcionar, né? Aqui tem um códigozinho simples, né, mostrando aqui um jeitinho de aplicar. Eu tenho um código maior, né, que eu desenvolvi com essa ideia aqui de paginação. Depois eu posso mandar para vocês esse código, mas não ia caber nesse espaço preto aqui, mas eu posso disponibilizar para vocês se quiserem dar uma olhada. Mas eu ainda quero dar uma olhada melhor nesse código para otimizar às vezes um pouco mais o tamanho dele, que ficou meio grandinho. Mas é que também eu fiz para cada um desses lists, um, dois e três, eu fiz um widget separado para eles, né, também, então acaba aumentando o tamanho do código. Mas aqui eu fiz um processo simples de paginação aqui, que vai da página 1 a 3. E na real aqui não tem nenhuma lista, né? Só uma stringzinha aqui no meio, né? Um text aqui no meio, só para mostrar esse processo de uma página para outra. Que é parecido aqui com a. Esse aqui ficou. A ideia dele é parecida com a ideia do Bottom Navigation Bar, né? Mas um pouco mais simples, né? Para paginação, por exemplo. E é isso. Na real, a sala é bem pequenininha, né? Não tem muita coisa, mas no geral é isso. E se tiverem alguma dúvida sobre aí os vídeos apresentados, podem sempre conversar comigo, mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Principalmente que são vídeos um pouco mais simples, né, de trabalhar, que são basicamente uma expansão aí dos widgets de layout que a gente viu, só que com alguns já com alguma apresentação visual, que nem o Table, por exemplo. Mas então, qualquer dúvida, só chamar e um abração e até a próxima. Valeu, pessoal.